A hipótese de que a impressão do já visto podia reduzir-se a um fato de mnemônica. Bosano é espiritualista e um convicto da reencarnação. Para ele a vida do espírito concilia as contradições aparentes. Não me parece que seja dada atualmente a explicação do mistério. Ainda temos de estudar muito. Ver o que não existe, o que só existirá no futuro, 3 anos depois, 3 meses ou 3 dias, pouco importa, mas que não existe atualmente, é inadmissível para os que não estão a par dos nossos estudos, embora seja certo para nós. Os meus documentos acerca deste assunto são numerosos. Aqui está mais um: o Sr. Pietnev, funcionário do governo de Tver, Rússia, adjunto do colégio, escrevia-me em 1899, carta 777, que vira em sonho o seu amigo Ozerov colocado em um esquife, cercado de parentes e amigos, acrescentando que ignorava nessa ocasião onde ele morava e qual era o seu estado de saúde. E que quase no mesmo dia ele morria em Vikhtini-Volotchek, cidade do governo de Tver. A referida carta relata que um dos criados da chancelaria do governo de Tver, o Sr. Ivan Sazonov, muito estimado pelo autor da epístola, viu um dia, estando de todo acordado, ao passar em frente de uma casa, uma escada de pedra que era exterior, e que não existia. O Sr. Pietnev, passando por lá 2 vezes no mesmo dia, verificou que, com efeito, tal escada não estava lá. Mas, passando 3 ou 4 dias depois, observou que haviam carregado para esse ponto pedras brancas, que se demolia uma escada antiga e que se construía uma outra, nova. Assim, essa escada inexistente foi vista antes de construída e o observador, passando pelo sítio em que ela fora construída, ter-se-ia convencido, naturalmente, de a ter visto já. Eis um outro fato não menos estranho: o professor Bohme, que ensinava matemáticas em Marburg, estando uma noite com amigos, teve de repente a convicção de que devia regressar à sua casa. Mas, como tomasse tranquilamente o seu chá, resistiu a essa impressão, a qual todavia tornou a arrastá-lo com tanta força que se viu obrigado a obedecer. Chegado à sua morada, encontrou-a e tudo, como havia deixado, mas sentia-se obrigado a mudar o seu leito de lugar. Por mais absurda que lhe parecesse esta imposição mental, entendeu que a devia cumprir, chamou a criada e com auxílio desta colocou a cama do outro lado do quarto. Feito isto, ficou satisfeito e voltou para junto de seus amigos acabar o serão. Despediu-se deles às 10 horas, voltou para casa, deitou-se e adormeceu. Foi despertado, durante a noite, por grande fragor e verificou que grossa viga tinha desabado, arrastando uma parte do teto e caindo no lugar que o seu leito havia ocupado. Qual é a força misteriosa que nos previne desta maneira? Sim, repito, tudo isso parece inadmissível. Ver o que não existe. A cena avistada pelo Abade Garnier em 1849 não existia em 1846. Essa jovem mulher era então mais nova 3 anos, um dos seus filhos não tinha nascido, o tio da senhora Lebas não estava no caixão 7 meses antes da sua morte, a cena do mês de outubro, em Marano, não existia no mês de agosto, etc. Mas, podemos negar fatos de observação? Já se estava imprimindo esta obra, quando recebi a seguinte carta, em resposta à comunicação verbal que me havia interessado particularmente. Segundo o princípio adotado em geral, havia pedido ao autor que acompanhasse a sua narração de certificados, estabelecendo a prioridade do sonho sobre a visão real. Eis aqui essa carta, carta 4106, Paris, 9 de setembro de 1919. Como prometera, remeto-lhe, acompanhada de 2 certificados, a narrativa do sonho premonitório que havia manifestado desejo de publicar. Sou feliz em submeter-lhe esta observação muito precisa e peço-lhe aceite, etc. A Saurel em 1911 encontrei-me, em sonho, no meio de uma paisagem nova, em terra para mim desconhecida. Sobre pequena elevação, de brandas ondulações cobertas de relvas, eu via um grande edifício de aspecto medieval, misto de solar e de herdade fortificada. Grandes muros o cercavam de uma cintura contínua e marcada pela pátina dos tempos. 4 torres maciças, de pequena altura, flanqueavam-lhe os ângulos.
Diante da porta principal, e na campina, corria lindo regato de águas límpidas e murmurantes. Homens, ou antes-soldados, vinham aí tirar água. Outros acendiam fogos próximo das armas ensarilhadas ao longo dos muros. Esses homens estavam vestidos com farda bizarra de cor azul clara que eu não conhecia e usavam capacete de forma estranha. Eu mesma me via fardado de oficial e dava ordens para o acampamento. Por um desses fenômenos que muitas pessoas já sentiram, eu pensava no meio das minhas ocupações: que situação original! Que faço eu aqui com esse uniforme? Como esse sonho me deixasse, quando despertei, uma impressão nítida, interessei-me pela ausência desses pormenores incoerentes ou ridículos que produz o nosso sonho e por essa aparência de harmonia e de lógica no absurdo, pois parecia-me absurda tal situação de oficial num exército desconhecido. Durante o dia falei desse sonho e dos soldados azuis, que o animavam, as pessoas íntimas, e depois não pensei mais nisso. Ora, a guerra, que transtornou tantas existências, fez de mim, após muitas peripécias, um tenente de infantaria. O meu regimento achava-se, em 1918, em descanso à retaguarda, no Albi. Aí instruía eu os meus recrutas da classe de 1919. Desde o romper da manhã que o batalhão marchava. O calor, que empalidecia o verde tenro dos grandes centeios, fazia sofrer durante os meus pobres soldados. A nuvem de poeira, levantada na estrada pelos milhares de pés pesados, não me permitia ver onde estávamos. Recebi ordem para fazer alto sob os muros do castelo que, ao que me disse o Furriel, estava a 200 metros à direita. Depois de dar instruções nesse sentido aos chefes de seção, fui encontrar-me com o comandante. Alguns minutos depois encontrei a minha companhia na volta de uma alameda de choupos que encobria o castelo. A paisagem que me apareceu, após a última árvore interposta, surpreendeu-me imediatamente. Era campina em declive suave, esmaltada pelas flores de junho, os muros, as torres, tudo era semelhante ao que eu tinha visto em sonho, 7 anos antes. Faltava, entretanto, o lindo regato e a porta monumental. Quando eu observava esta diferença entre o sonho e a realidade, um ajudante veio perguntar-me onde se devia fazer a guarda, mas, no Rio, disse eu, rindo. O ajudante olhou-me, admirado. Acrescentei: sim, se ele não está deste lado, estará de certo da outra banda do edifício. Venha comigo. Contornando a torre do ângulo norte, avistei sem surpresa o claro regato a correr sobre as pedras musgosas e, ao meio do muro, a grande porta, tal qual a tinha visto, em sonho, com seus pilares de tijolos. As 2 seções da frente já tinham resolvido o problema da água, as armas ensarilhadas formavam perto dos muros e à sombra deles muitos dos meus soldados gozavam o repouso tão almejado. O quadro assim formado era o do sonho de 1911. Nada de sensacional devia ocorrer nesses lugares, o sonho não constituía, pois, senão visão surpreendente do porvir, mostrando-me principalmente a minha futura situação de oficial, que não podia pressentir em 1911. Saurel. Atestação da senhora Saurel. Lembro-me de que meu marido me tinha falado desse sonho, cujos pormenores precisos o haviam surpreendido na época em que se deu, 1º de setembro de 1919. Helena Saurel. Atestação do Sr. Saurel. Pai, declaro que meu filho Alfredo Saurel, na época em que teve esse sonho, me contou os seus pormenores, e que a narração que dele faz é bem exata. 4 de setembro de 1919. Saurel. Este sonho premonitório é particularmente preciso. O Sr. Saurel viu, em 1911, um episódio da Guerra de 1914-1918, ao qual foi associado como militar. É um caso análogo ao que está descrito em O Desconhecido, capítulo 9, caso X. O Sr. Regnier vendo-se, em sonho, em 1869, num episódio da Guerra de 1870.
Nesses termos e em outros idênticos, a questão é esta: se viu, 1 ano, ou 7 anos, ou 3 anos antes, como no caso do Abade Garnier, citado há pouco, uma cena que devia ser vivida na época em que se deu, é porque tal cena devia forçosamente acontecer, que o livre-arbítrio do homem não existe, e que a verdadeira doutrina é o fatalismo absoluto. Em tal data de 1849, a italiana devia estar naquela casa da estrada de Roma, com 3 criancinhas, operários a beberem, um potro a pular, etc. Em tal data de 1870, o Sr. Regnier devia ser soldado, combatendo contra prussianos e bávaros, e atirar-se à baioneta contra o agressor, em tal data de 1918. O Sr. Saurel devia mandar soldados à procura de água diante da torre desconhecida. E o mesmo acontece com centenas de casos semelhantes de visão do futuro. Que resta para nosso livre-arbítrio, para nossa liberdade pessoal? Não há nisso absoluta contradição? Será possível admitir ao mesmo tempo a liberdade dos nossos atos e a vista do futuro? Esta questão será discutida amplamente no capítulo seguinte. Bastará dizer, neste momento, que ela é de uma extrema sutileza, mas que pode, entretanto, ser resolvida pela conciliação de duas antinomias, muito contrárias na aparência, se imaginar que a vontade humana é um dos fatores que atuam na produção dos acontecimentos, que sempre acontece alguma coisa, mas que nem por isso é fatal, e que se vê simplesmente o que acontecerá, o pensamento transcendente suprimindo o tempo. O tempo não existindo em si mesmo e o passado como o futuro podendo coexistir num presente eterno. Recusando-nos a admitir esta conciliação, seríamos levados a afirmar, a respeito da guerra de 1870, por exemplo, que Bismarck não é responsável por ter falsificado o telegrama Dens para precipitar a França no abismo germânico aberto por ele e que, em 1914, Guilherme II não tem nenhuma responsabilidade também na patifaria austríaca da exploração do assassínio de Sarajevo. Do outro modo, seria preciso admitir que não há homens maus, velhacos, impostores, assassinos e que também não há homens bons, humanitários, dedicados, honestos, sacrificando-se ao progresso moral e intelectual da humanidade. Tratarei deste assunto, minuciosamente, no próximo capítulo, a respeito da comunicação que me fez, em 1911, Frederic Passy. No espanto em que nos lança esse gênero de observações, procuram-se todas as hipóteses contrárias à simples admissão dos fatos. Imagina-se, por exemplo, para explicar a sensação do já visto, que a impressão produzida sobre a retina por uma paisagem ou uma cena qualquer é simultaneamente registrada na memória e na consciência e supõe-se que, em consequência de uma demora mesmo ligeira, uma fração de segundo, a armazenagem se faz na memória antes que seja ressentida a percepção consciente. Nesse caso, sendo o sentido da memória impressionado um instante fugitivo antes do da visão real, pensa-se ter visto antes a cena presente, num tempo anterior indeterminado, pois mesmo um décimo de segundo pode dar a impressão de um espaço de tempo muito longo, como se verifica nos sonhos. Uma outra hipótese imagina que a percepção de uma cena, que se julga ver-se vivido, pode ser comparada ao fenômeno óptico da dupla refração que faz refletir sobre dois planos diferentes a mesma imagem, projetando-se nas duas faces de um prisma, haveria uma projeção na planta do passado e uma outra na planta atual, durante um instante a nossa alma veria em duplicidade. Estas explicações são engenhosas, mas, por uma parte, não estão provadas e pertencem ao domínio da pura imaginação, o que nada tem do rigor científico, e, por outra parte, os fatos contradizem-nas quando são narrados com antecipação, como no caso da Praça de Saint-Marchant, vista muitos dias antes por um colegial de Newt que não a conhecia, da criança atacada de croup, acidente visto de véspera, o desconhecido. Capítulo 9, Casus Lee, do desespero do Dr. Liebald e da eleição de Casimir Perier, citados mais adiante, etc. Nestes casos, a explicação precedente não tem senso comum. Talvez se possa aplicá-la algumas vezes, mas excepcionalmente, mesmo se for verdadeira. Deve-se, pois, procurar outra coisa. O professor Ribot, do Instituto, tratou subsidiariamente desse assunto na sua obra sobre as moléstias da memória.
Acontece, quando se viaja, em país estrangeiro, escreve ele, que a volta brusca de um caminho ou de um rio nos põe em frente de algumas paisagens que nos parecem contempladas outrora. Apresentado pela primeira vez a uma pessoa, julgamos havê-la visto já. Lendo no livro de pensamentos novos, sente-se que já foram presentes ao nosso espírito anteriormente. Pensa o autor que esta ilusão se explica pela seguinte hipótese: a impressão recebida evoca, em nosso passado, impressões análogas, incertas, confusas, apenas entrevistas, mas suficientes para levar-nos a crer que o novo estado é a repetição delas. Há um fundo de semelhança percebido rapidamente entre dois estados de consciência, que leva a identificá-las. É um erro, mas só em parte, porque há, efetivamente, em nosso passado, alguma coisa que se parece com uma primeira experiência. Esta explicação não é certamente satisfatória. Não se aplica a nenhum dos fatos que acabamos de registrar. O autor observa, aliás, muito sinceramente, que não se adapta também a casos como o seguinte, que ele mesmo cita: um doente, de Sander, ao ter notícia da morte de uma pessoa que conhecia, foi tomado de pavor incompreensível, porque ele pareceu haver já experimentado essa impressão. Sentia que já anteriormente, estando deitado aqui neste mesmo leito, X tinha vindo e me havia dito: Müller morreu há alguns dias, não podia morrer duas vezes. Ribot não deixará de ver-se embaraçado para explicar fisiologicamente estes fatos curiosos. Menciona o exemplo seguinte, que se parece muito com o precedente, Wigan, no seu livro sobre a dualidade do espírito, que ele pretende explicar pelos nossos dois hemisférios cerebrais, relata que enquanto assistia ao serviço fúnebre da princesa Carlota, na capela de Windsor, teve de repente a sensação de haver já assistido ao mesmo espetáculo. Foi uma ilusão passageira. Nenhuma hipótese aceitável. Supôs-se também que a ilusão do já visto poderia resultar de lembranças inconscientes provenientes de hereditariedade de antepassados que teriam conhecido o que se vê atualmente. É também inadmissível. De certo que toda a explicação é quase impossível. Ribot qualifica estas coincidências de atos de falsa memória. Mas isto não é uma explicação. Ele aponta mais longe o exemplo seguinte, tirado de um trabalho do Dr. Arnold Pick e que é igualmente inexplicável: um homem instruído, raciocinando bem sobre a sua doença, e que dela deu notícia escrita, caiu num estado mental particular, na idade de 32 anos. Se assistia a uma festa, se visitava qualquer lugar, se fazia qualquer encontro, parecia-lhe tão familiar este acontecimento, com todas as suas circunstâncias, que se sentia seguro de haver já experimentado as mesmas impressões, estando cercado das mesmas pessoas e dos mesmos objetos, com o mesmo céu, o mesmo tempo, etc. Se realizava qualquer trabalho novo, parecia-lhe já o haver feito nas mesmas condições. Esse sentimento produzia-se umas vezes no mesmo dia, ao cabo de alguns minutos ou de algumas horas, e outras vezes no dia seguinte somente, mas com clareza perfeita. É este, certamente, um caso patológico. Há nestes fenômenos de falsas memórias, escreve Ribot, uma anomalia do mecanismo mental que nos escapa. Mas esta designação de falsa memória nada nos explica. O sábio fisiologista procura todavia compreender e tem razão para tentar. Pode-se admitir, diz ele, que o mecanismo da localização no tempo funciona às avessas, e propõe esta explicação: a imagem assim formada é muito intensa, de natureza alucinatória, impõe-se como realidade, porque nada retifica esta ilusão. Por consequência, a impressão real passa para o segundo plano, com o caráter apagado das lembranças, localiza-se no passado, sem razão, se se observam os fatos subjetivamente, e com razão se esses fatos são observados objetivamente. Esse estado alucinatório, apesar de muito vivo, com efeito, não apaga a impressão real, mas, como se afasta dela, como foi produzido por ela fora de tempo, deve aparecer como segunda experiência. Toma o lugar da impressão real, parece ser mais recente, e o de fato. Para nós, que a ajuizamos de fora e conforme ao que se deu exteriormente, é falso que a impressão fosse recebida duas vezes,
Para o paciente que julga pelas premissas de sua consciência, é exato que a impressão foi recebida 2 vezes e, nestes limites, sua afirmação é incontestável. Reconhecer-se-á que estas explicações do sábio professor nada explicam. Há aqui uma série de fenômenos psíquicos muito diferentes uns dos outros e aos quais não se pode aplicar a mesma teoria. Para Ribot, a memória é essencialmente um fato biológico e, por acidente, um fato psicológico. Variando o número de células entre 600 a 1020 milhões, e sendo avaliada em 4 a 5 bilhões o das fibras nervosas do cérebro, o encéfalo pode ser considerado qual laboratório cheio de movimento onde se fazem conjuntamente 1000 trabalhos, a memória, ou, para dizer melhor, as memórias têm com que se gravar na mente. Mas certas impressões são, como acabamos de ver, mais psíquicas do que físicas. Se é só acidentalmente que a memória pertence ao mundo psíquico, este acidente é talvez o essencial para a descoberta do mundo invisível, como as desordens aparentes, as perturbações em astronomia, são a fonte mais fecunda de descobertas na gravitação universal. Tivemos disto a prova com a descoberta do planeta Netuno segundo as perturbações de Urano, na do companheiro de Sírio, etc. Não, o já visto não é um fato fisiológico cerebral, é um fenômeno metafísico, vista anterior realizada. Vamos entrar agora no problema do conhecimento do futuro. Capítulo 9 O conhecimento do futuro fatalismo o determinismo e o livre-arbítrio o problema do tempo e do espaço. A verdade está ao lado do destino como potência diretriz. Versos dourados de Pitágoras. O que acabamos de apreciar relativamente ao já visto é a introdução natural do que se seguirá. Estudaremos agora as observações, examinando as vistas premonitórias que estabelecem o conhecimento do futuro. Publiquei, com este título, em La Revue de 1º de março e de 1º de abril de 1912, os principais documentos comprobatórios de que, em certas condições, o futuro foi visto e conhecido de antemão. Diversos escritores prosseguiram, desde aquela publicação, no mesmo assunto, e reproduziram esses documentos sem sempre terem a cortesia de citarem o meu trabalho, minúcia aliás insignificante. O que aqui nos interessa particularmente é saber que o futuro foi visto, descrito, anunciado muitas vezes com precisão pormenorizada, e que, por conseguinte, existe no ser humano um princípio psíquico dotado de faculdades independentes das propriedades da matéria, uma alma diferente do corpo. Apontarei em primeiro lugar o fato de premonição em sonho, que já publiquei em 1911, nos Anais das Ciências Psíquicas, e em 1912, na mesma revista, do que dou aqui a curiosa narração. O Sr. Frederic Passy, o venerável membro do Instituto, cuja longa carreira foi tão honrosamente consagrada ao apostolado do pacifismo contra a imbecilidade guerreira humana, veio visitar-me um dia de janeiro de 1911, subindo com galhardia os meus 5 andares, apesar dos seus 89 anos. Foi uma das suas últimas visitas, e a relação que me levou merecia realmente a sua escolha. Não a encontrei, disse-me ele, na sua obra O Desconhecido, e tenho a certeza de que o interessará, pois procede de um escritor escrupuloso, um homem de integridade incontestável, o Quaker Etienne de Grelet. Dou ao senhor a narrativa, tal como a transcrevida relação da sua viagem à Rússia. Durante a sua permanência em S. Petersburgo, a condessa Toltskov contou ao qualquer viajante o seguinte: uns 3 meses antes da entrada dos franceses na Rússia, o general, seu marido, estava com ela no seu domínio de Toula. Achando-se num hotel, em cidade desconhecida, ela sonhou que seu pai entrara, levando o filho único pela mão e dizendo-lhe estritamente: a tua felicidade acabou. Teu marido caiu. Caiu em Borodino. Acordou muito perturbada, mas, vendo seu marido junto dela, compreendeu que sonhava e adormeceu novamente. O mesmo sonho se repetiu e ela sentiu tanta tristeza que levou muito tempo a recuperar a serenidade. O sonho voltou pela 3ª vez. Experimentou tão grande angústia que despertou seu marido, perguntando-lhe onde ia Borodino. Ele não sabia. Durante a manhã, ambos, com seu pai, se puseram a procurar esse nome no mapa, sem encontrá-lo. Borodino era então lugar muito obscuro, mas tornou-se depois afamado, pela batalha sangrenta que se feriu nas suas cercanias.
Entretanto, a impressão causada na condessa era profunda e grande sua inquietação. O teatro da guerra era longe então, mas rapidamente se aproximou. Antes da chegada dos exércitos franceses a Moscou, o general Toucheskov foi posto à testa do exército russo de reserva. Certa manhã o pai da condessa, levando seu filho pela mão, entrou no quarto do hotel em que ela se hospedara. Estava triste, como a condessa o tinha visto em seu sonho, e dizia-lhe: ele caiu em Borodino. A condessa viu-se, como no sonho que tivera, no quarto, cercada dos mesmos objetos. Seu marido foi, efetivamente, uma das numerosas vítimas da renhida batalha que se pelejou perto do rio de Borodino, que deu o seu nome a uma aldeia. Frederic Passy. Este sonho premonitório, tão tragicamente preciso, é certamente dos mais característicos. Pode-se supor que fosse arranjado mais tarde no espírito da narradora? Não, pois a sua realização a tinha impressionado com inesquecível emoção, e 3 meses antes da realização ela e o morto haviam procurado lugar no mapa da Rússia. Apresenta todos os caracteres de autenticidade. Fiz observar então que se a morte do general em Borodino, Batalha da Moscoa, foi vista alguns meses antes, tal morte e tal batalha eram pois inevitáveis. E, neste caso, que é feito do livre-arbítrio. Napoleão devia, portanto, empreender fatalmente a campanha da Rússia e não era responsável por ela. A liberdade e a responsabilidade humanas não são mais do que ilusão? Analisaremos daqui a pouco estas consequências seguramente perturbadoras. Que pensar? O fatalismo parece estar em desacordo com todos os progressos da humanidade. Mas é erro pensar que o fatalismo e o determinismo sejam idênticos. A esse respeito, uma rapariga de Nápoles, senhorita Vera Kunzler, dirigiu-me, em abril de 1917, uma carta angustiosa sobre algumas frases minhas, concernentes a fatos incontestáveis da visão do futuro, suplicando-me que lhe explicasse como é possível conciliar estes fatos de observação, dos quais me declaro fiador, com o livre-arbítrio, o nosso sentimento de liberdade e a nossa responsabilidade. Ela insistia tanto, porque estava sob a impressão de uma emoção profunda, produzida por trágica predição que se havia realizado recentemente, na sua própria família. Respondi-lhe que o fatalismo e o determinismo são duas doutrinas absolutamente diferentes uma da outra, e que convém não confundi-las, como geralmente se faz. Na primeira, o homem é um ser passivo que aguarda os acontecimentos que são inevitáveis. Na segunda, pelo contrário, o homem é ativo e faz parte das causas que atuam. Não se vê o que devia acontecer, mas o que acontecerá. Ocorre sempre alguma coisa. É essa coisa que vemos, sem que isso seja fatal. É certo que a distinção é muito sutil, mas pareceu-me que a sua juvenil alma de 17 anos, livre pura de qualquer ideia preconcebida, e de uma finura que, na sua correspondência, me pareceu extremamente delicada, perceberia tal distinção, prestando-lhe a atenção necessária. Pedi-lhe ao mesmo tempo que me desse a conhecer a predição realizada e que tanto havia perturbado. Eis a sua carta, transcrita textualmente, Nápoles, 10 de junho de 1917. Caro grande mestre, quanta alegria me deu a sua amável carta. Foi recebida com duplo agrado, primeiro pela sua procedência e segundo porque me trouxe um pouco de luz sobre as ideias que se agitavam no meu cérebro. Refleti longamente sobre essa carta e compreendi bem o que nela teve a bondade de me explicar. O que acontecerá pode ser visto, mas não é fatal. Experimentei um alívio imenso, pois acabrunhava-me a ideia de que não somos senhores de nada, nem mesmo de nossos pensamentos. Deseja saber, caro mestre, qual foi o acontecimento que me levou a crer na predestinação? Vou contá-lo o melhor que puder. Era na primavera de 1910, há 7 anos. Estávamos em relações muito íntimas com uma senhora alemã, chamada Helena Schmid. Era médium de força extraordinária, e como minha mãe se interessava muito pelas sessões espíritas, pedi-lhe um dia que realizasse uma dessas sessões. Eu era então uma criança de 10 anos e ia para a escola, por isso não assisti a tal sessão, mas minha mãe e a nossa velha criada contaram-me muitas vezes a cena.
Bastou que Helena Schmid pousasse as mãos ligeiramente na mesa para que ela logo balançasse com violência. Conheceu a maneira de comunicar com os espíritos, se é que os há. Quando a mesa, grande e maciça mesa de sala de jantar, que a simples força muscular não teria conseguido erguer, bateu as pancadas regulamentares, anunciando a presença de um espírito, a mamã pediu que lhe dissesse o nome, pelas letras do alfabeto se revelou, dizendo chamar-se Anton. A médium ignorava inteiramente tal nome, também não sabia de quem se tratava, quando ele foi chamado. Direi que se tratava de Anton Fiedler, austríaco, o primeiro marido de minha tia, irmã de minha mãe, que havia desposado em segundas núpcias Adolfo Riesbeck. Helena Schmid desconhecia até a existência de toda essa gente. Como esse Anton Fiedler havia sido parente mais próximo de minha tia, a mamã pensou em solicitar-lhe algumas revelações acerca do futuro dela. A primeira pergunta, que foi a seguinte: Riesbeck conservará sempre a sua fortuna? O espírito respondeu redondamente: não. Quantos anos levará a perdê-la? A mesa bateu 2 pancadas: 2 anos. Minha mãe perguntou depois: quanto tempo sobreviverá ele à perda de sua fortuna? A resposta foi nítida e precisa: 5 anos. A mamã desejou então saber como morreria, mas o espírito afirmou apenas que meu tio morreria repentinamente. As perguntas se morreria de doença, de desastre, suicídio, de naufrágio, ou vítima de um crime, ele respondeu: não. Foi impossível saber qual seria a sua morte, ninguém pensava então numa guerra, motivo pelo qual se não formulou tal interrogação. A única coisa que se conseguiu mais de Anton Fiedler foi a resposta a esta pergunta: quando falecer Riesbeck, que idade terá seu filho? E a mesa respondeu nitidamente: 17 anos. Em seguida, tudo acabou. Abstenho-me de qualquer comentário, relato-lhe simplesmente o que se deu. Minha mãe não contou tudo isso desde logo a minha tia, com receio de que o dissesse a seu marido. De resto, ele não acreditava em tal. Infelizmente, tudo quanto havia sido predito se realizou com a mais terrível exatidão, na primavera de 1912, isto é, exatamente 2 anos após a profecia, meu tio Riesbeck perdeu a sua fortuna numa arriscada especulação na bolsa. Pouco tempo depois a mamã prevenia minha tia, que se achava e ainda se acha em Genebra, da predição e contou-lhe a segunda parte da mesma. Minha tia respondeu-lhe como teria feito qualquer outra pessoa no seu lugar, que essa predição não passava de uma tolice que nenhuma atenção merecia. Entretanto, também se realizou a segunda parte da profecia. A mamãe e eu conversávamos muitas vezes acerca daquela sessão e eu dizia-lhe: se o espírito falou verdade, meu tio morrerá no começo de 1917. Pois Adolfo Riesbeck morreu no front em 12 de fevereiro de 1917, com uma bala na cabeça, repentinamente, quando meu primo Mário completava os seus 17 anos. E esta morte que o espírito não pôde precisar, que não era produzida por doença, nem por desastre, nem por crime, era a morte na guerra, na qual ninguém pensava então. Remeto-lhe, incluso, um fragmento da carta que minha pobre tia nos escreveu, quando morreu seu marido. É escrito em alemão, mas creio que conhece esta língua e pedirei à minha mãe para assinar. Espero que essa estranha predição leve um tributo modesto às suas pesquisas. Aguardo grande prazer da leitura do livro que prometeu publicar depois da guerra, sobre a previsão do futuro. Sou feliz em saber que nem tudo é fatal, pois o pensamento que me atormentava era este: a morte de meu querido tio estava predestinada ao tempo em que nem havia sido ainda fundida a bala que teria de matá-lo. Perdoe-me por ter abusado do seu precioso tempo. É justamente por temer que seja importuna que muitas vezes me abstenho de escrever-lhe, como era meu desejo. Mas fui muito feliz com o ensejo de responder, por minha vez, à sua pergunta. Tudo quanto lhe disse é absoluta verdade. Cumprimento, mestre, respeitosamente e caramente, palavra italiana que de certo compreenderá. Sua afilhada da Sociedade Astronômica de França, Vera Kunzler. Certifico que a narração de minha filha é exata em todos os seus pormenores. Viúva é Kunzler. Seria supérfluo para os nossos leitores acrescentar qualquer comentário a esta narração, que não deixará a menor dúvida acerca da sua completa sinceridade.
Os sentimentos de angústia profunda e de infinita curiosidade expressos na primeira carta que me fora dirigida pela narradora já me haviam convencido disso mesmo. Temos aí um exemplo típico de previsão do futuro. Quanto ao seu acordo, em aparência paradoxal, com o determinismo, falaremos dele. Esses fatos não podem, para o futuro, ser negados. Toda negativa seria prova flagrante de ignorância ou de outro estado da alma, ainda menos desculpável. A esse respeito, como a premonição do general Tolstoi e os meus comentários tivessem sido publicados por La Revue de março e abril de 1912, Frederic Passy escreveu-me a seguinte carta: Neuilly, 27 de abril de 1912. Meu caro Flammarion, sou dos que vacilam em acreditar na possibilidade das premonições de que fala nos seus artigos, porque me parecem a negação da liberdade que deixa de existir se os fatos são absolutamente determinados de antemão. Entretanto, já lhe forneci um desses fatos, que mencionou. Devo dizer-lhe que encontrará um outro no livro do Sr. G. Lenotre, o Marquês de La Rouërie e a Conjuração Breton de 1790-1793. A senhora de Saint-Aulaire, filha do senhor de Noyal, um dos conjurados, anunciou certa manhã a seu pai, que não quis acreditá-la, que ia ser preso e levado a Paris perante o tribunal revolucionário, mas que conseguiria salvar-lhe a vida. O fato é atestado não só por ela falecida muito mais tarde, mas por seu filho, o qual tinha então 15 anos, e que foi uma personagem importante na restauração e no reinado de Luís Filipe, membro da Academia Francesa. Esta premonição realizou-se pontualmente. O senhor decidirá o que devemos pensar deste fato. Frederic Passy. A questão da liberdade humana merece analisada. Lemos sempre com verdadeiro prazer estético as obras do nosso grande geômetra Laplace, um dos maiores e mais penetrantes espíritos de que a França se pode orgulhar e ao mesmo tempo um dos nossos mais puros escritores. Eis o que ele escrevia acerca do livre-arbítrio, no seu ensino filosófico sobre as probabilidades, segunda edição, de 1814, todos os acontecimentos, mesmo aqueles que, pela sua pequenez, parecem não se relacionar com as grandes leis da natureza, são sequência tão necessária dessas leis como as revoluções do Sol. Devido à ignorância dos vínculos que os associam ao sistema inteiro do universo, fizeram-nos depender das causas finais ou do acaso, segundo aconteciam ou se sucediam com regularidade, ou sem ordem aparente, mas estas causas imaginárias foram sucessivamente retardadas com os limites de nossos conhecimentos, e desaparecem por inteiro diante dessa filosofia, que não vê nela senão a expressão da ignorância em que estamos das causas verdadeiras. Os acontecimentos atuais têm, com os precedentes, uma conexão fecunda no princípio evidente de que uma coisa não pode existir sem causa que a produza. Este axioma, conhecido sob o nome de princípio da razão suficiente, estende-se às ações, mesmo as mais indiferentes. A mais livre vontade não pode, sem motivo determinante, dar-lhe origem, porque, se dadas as circunstâncias de serem exatamente as mesmas duas posições, ela atuasse numa e deixasse de fazer na outra, a sua escolha era um efeito sem causa, seria então, como diz Leibniz, o acaso cego dos epicuristas. A opinião contrária é uma ilusão do espírito que se convence de que se determinou por si mesmo e sem motivos, perdendo de vista as razões fugitivas da escolha da vontade nas coisas indiferentes. Devemos, pois, encarar o estado presente do universo como o efeito do seu estado interno, e como a causa do que vai continuar. Uma inteligência que por um instante conhecesse todas as forças que animam a natureza e a respectiva situação dos seres que a compõem, se fosse bastante extensa para submeter esses dados à análise, encerraria na mesma fórmula os movimentos dos maiores corpos do universo e os do mais leve átomo, nada seria incerto para ela, e tanto o futuro como o passado seriam o presente a seus olhos. O espírito humano oferece um fraco esboço dessa inteligência na perfeição que soube imprimir a astronomia. Discutiremos em breve esse raciocínio. Costuma-se atribuir a Laplace a sua paternidade, mas todos os pensadores o haviam enunciado antes dele e nada mais natural, é quase Lapalice.
A primeira edição deste livro sobre as probabilidades é um curso de Laplace na Escola Normal, fundada pela Convenção, em 1795. Ora, em 1787 Immanuel Kant escrevia na sua Crítica da Razão Prática, sob o ponto de vista do tempo e da sua ordem regular, se pudéssemos penetrar a alma de um homem tal como se manifesta por atos tanto internos quanto externos, conhecer todas as causas, mesmo as mais leves, e levar em conta ao mesmo tempo todas as influências externas, poderíamos calcular a futura conduta desse homem com a mesma certeza com que calcularíamos um eclipse da Lua ou do Sol. Kant também não é o criador desse raciocínio. Ele é encontrado nos autores mais antigos, até nos romanos, até em Cícero, por exemplo. No seu tratado sobre a adivinhação, ele faz expor por seu irmão, Quintus, a conexão entre a visão do futuro e a fatalidade. Diz ele, para se dar conta da adivinhação é preciso remontar à divindade, ao destino, à natureza. A razão obriga-nos a confessar que tudo se governa pelo destino. Chamo destino ao que os gregos chamam uma ordem, uma série de causas ligadas entre si, produzindo efeitos. Eis esta verdade perpétua cuja fonte está na própria eternidade. Depois disso, nada há no futuro cuja natureza não contenha já as causas eficientes. Deste modo, o destino seria a causa eterna de todas as coisas, causa que explica os fatos realizados, os fatos presentes e os fatos vindouros. É assim que por meio da observação se pode saber quais sejam, muitas vezes, as consequências de cada causa. É sem dúvida esse encadeamento de causas e de efeitos que a inspiração e os sonhos revelam. Acrescentarmos que, se pudesse existir um mortal capaz de conceber a conexão de todas as causas, sendo tudo regulado pelo destino, nunca erraria. Com efeito, aquele que conhecesse as causas dos acontecimentos não poderia deixar de conhecer todo o futuro. Esse raciocínio impecável em si mesmo, repito, é quase uma verdade do Senhor de Laplace. Que não há efeitos sem causa é evidente. Mas a conclusão da fatalidade ou do determinismo necessário não tem a mesma evidência que esta reflexão de simples bom senso. Apesar da minha profunda admiração por Laplace, nas obras de quem fui educado, confesso que não posso partilhar a sua negativa absoluta do livre-arbítrio. Os meus leitores já sabem o que escrevi sobre esse ponto escabroso, nas minhas memórias. A vontade mais livre não pode atuar sem motivo determinante. Sem dúvida. Mas, entre as causas em ação na escolha, a nossa própria personalidade existe, e isto não é uma causa sem importância. Dir-se-á que essa personalidade agiu de acordo com o motivo predominante e provém de causas anteriores. É incontestável. Todavia ela existe, como o nosso caráter, e o que há talvez ainda nisto de mais capital, de mais irrecusável, é que nos sentimos muito bem, que examinamos, pesamos, discutimos conosco quando o caso vale a pena, e que decidimos, apreciando a nossa responsabilidade. Há algumas vezes, creio, uma balança cujos pratos estão em perfeito equilíbrio e que vai pender sob o menor peso, mas esse pequeno peso pode ser a nossa fantasia, o nosso capricho, a nossa vontade, o nosso desejo de contrariar um efeito previsto, numa palavra, justamente o exercício da nossa liberdade. Ilusão do nosso espírito? Ninguém está autorizado a afirmar essa hipótese como verdade demonstrada. O princípio da razão suficiente está em nós mesmos, quando discutimos em nossa consciência. Tomar uma decisão de acordo com o motivo predominante não prova que não façamos uma escolha segundo o nosso caráter. A nossa própria vontade está associada a esse caráter, sem nada lhe escravizar. No seu Tratado do Céu, Aristóteles escreve, e, 13, é o caso de um homem esfomeado e sedento, mas achando-se a igual distância de um alimento e de uma bebida, ficará imóvel forçosamente. O mesmo diz Dante, no quarto livro do Paraíso, Introducebi, distante e movente. Do modo prima se morria de fame te libero homo te um recaciadente. Buridan passa por ter feito o mesmo raciocínio, pondo um asno no lugar do homem. Ninguém duvida de que nem o homem nem o asno morrerão de fome. Não há só mecânica na natureza. Haverá incompatibilidade absoluta entre a previsão do futuro e o livre-arbítrio.
É o que se diz geralmente o que os escritores antigos afirmam com os modernos. O autor da História da Adivinhação na Antiguidade, Boucher-Leclerc, do Instituto, escreve que um futuro incerto dependente de vontades livres não se harmoniza com a ideia de leis fixas sugerida pelo espetáculo da ordem universal, e que o instinto popular, antecipando-se às teorias filosóficas, foi levado invencivelmente a considerar o futuro como inelutável, e, pague 15, que o futuro só pode prever-se por ser inevitável, idem, pague 16, que há um conflito sem solução entre a presciência e a liberdade, e que uma suprime a outra, idem, pague 16. Sextus Empíricos demonstrou que devendo ser os acontecimentos vindouros, ou necessários ou fortuitos, ou produzidos por agentes livres, a adivinhação era inútil no primeiro caso e impossível nos dois outros, idem, pague 79. No ensaio sobre o livre-arbítrio, Schopenhauer escreve também: se não admitimos a necessidade rigorosa de tudo, quanto acontece em virtude de uma causalidade que encadeia todos os acontecimentos sem exceção, toda previsão do futuro é impossível e inconcebível, pague 124. Evidentemente, acredita-se, em geral, que há incompatibilidade, contradição insolúvel, entre a presciência e o livre-arbítrio, porque se confunde presciência divina com a necessidade. É um erro. Nas conversas de Goethe com Eckermann, podemos ler, com data de 13 de outubro de 1825, que sabemos nós, com todo o nosso espírito, do ponto a que chegamos até agora. O homem não nasceu para resolver o problema do mundo, mas para procurar dar-se conta da extensão do problema e manter-se depois no limite extremo do que pode conceber. As suas faculdades não são capazes de medir os movimentos do universo, e é trabalho inútil de querer abranger o conjunto das coisas com a inteligência, quando ela tem apenas um ponto de vista restrito. A inteligência do homem e a inteligência da divindade são duas coisas muito diferentes. Logo que concedemos ao homem a liberdade, acabamos com a onisciência de Deus, e se, por outro lado, Deus não ignora o que farei, não sou livre de fazer coisa diversa da que ele sabe. Cito este dilema apenas como um exemplo do pouco que sabemos, e para mostrar que não é bom tocar nos segredos divinos. Nestes termos, só devemos exprimir, entre as verdades mais elevadas, aquelas que podem servir ao bem do mundo. As outras, teremos de guardá-las conosco, mas semelhantes aos doces clarões de um sol velado, elas podem espalhar e espalharão o seu brilho sobre o que fazemos. Goethe não ousou prosseguir. Por quê? Examinemos. Os acontecimentos e as circunstâncias conduzem-nos com mais amplitude do que em geral se pensa. Que cada um analise com atenção os atos de sua vida e reconhecê-lo-á sem custo. Nosso livre-arbítrio limita-se a um quadro muito diminuto de atividade. O homem agita-se e Deus o conduz, diz um antigo adágio. Não é inteiramente exato. Deus, ou o destino, fatum como lhe chamavam os latinos, deixa-nos alguma liberdade. O provérbio contrário do precedente, todo provérbio tem um outro que lhe é oposto, diz por sua vez: Deus ajuda os que trabalham. Sim, o homem agita-se e os acontecimentos conduzem-no, mas somos, ao mesmo tempo, os obreiros de nosso próprio destino. Em suma, a verdade não está na metafísica dos filósofos, dissertando sobre a fatalidade do destino, mas no bom senso vulgar e prático que se resume no adágio universal, nas 5 palavras que acabo de mencionar. A minha explicação procura essencialmente manter-se no domínio exclusivo dos fatos de observação positiva, sem recorrer a nenhuma hipótese. Quando nos dizem que o nosso sentimento do livre-arbítrio é uma ilusão, trata-se de afirmativa hipotética. Estou sentado à minha escrivaninha, pergunto a mim mesmo o que vou fazer, comparo, raciocino e decido-me por isto ou por aquilo. Declaram-me que sou vítima de circunstâncias alheias à minha vontade. Sustento, pelo contrário, que, se não raciocinasse, deixaria correr os acontecimentos, e que a liberdade consiste justamente em escolher o que nos parece preferível. Isto não é absoluto, é relativo, somos constantemente contrariados em nossos projetos, há mesmo dias em que tudo corre mal, isto é muito imperfeito, mas é a nossa sensação incontestável, e não temos o direito de suprimi-la, substituindo-a por uma hipótese. Ela é evidente como o dia.
É uma exterioridade, pode-se dizer, sim, uma exterioridade como o sol, uma paisagem, uma árvore, uma poltrona, uma casa, coisas que conhecemos pelas impressões que nos dão, mas esta aparência confunde-se com a realidade. Há aí um fato de observação diária, constante, legítima, irrecusável. Oh, certamente, muitas vezes somos passivos e não tomamos nenhuma resolução radical. Objeta-se que, quando discutimos conosco e que nos decidimos, após madura reflexão, é sempre segundo o motivo predominante, de maneira que a nossa pretensa liberdade é comparável a uma balança, da qual um dos pratos desce segundo os pesos que nele se puserem. É incontestável que, quando raciocinamos pausadamente, pesando o pró e o contra, resolvemos a favor do que nos parece preferível. Ora, é justamente nisso que intervém o nosso raciocínio e nenhum sofisma suprimirá em nós esta convicção. Cremos mesmo que, no caso contrário, não seríamos razoáveis e, quando às vezes somos levados a agir em desacordo com as nossas opiniões, sentimos que a isso somos relativamente obrigados. Pelo que se refere à vontade arbitrária, a seguinte declaração que Juvenal põe na boca de uma mulher imperiosa não será ainda o melhor argumento? Sic volo, sic jubeu, sit pro ratione voluntas, assim quero, assim ordeno, a minha vontade é a minha única razão. Porque assim nos apraz, diziam igualmente Luís Chiv e Luís X.V., com o orgulho que devia perder a realeza. Replicar-me-ão, sem dúvida, que somos dotados de certa liberdade de ação, que podemos escolher, resolver segundo o motivo preponderante, mas onde fica o livre-arbítrio absoluto? Não será cada um de nós levado segundo o seu temperamento, os seus gostos, as suas ideias, as suas preferências e também segundo as circunstâncias e a conexão dos acontecimentos? Como nos libertaremos dessa escravidão? Iniciamos as obras, grandes ou pequenas, sem sabermos aonde nos levarão. Que cada um examine a sua vida e verifique quanto é fraca a sua liberdade pessoal. Somos arrastados num turbilhão. O homem agita-se e o destino impele-o. Esse destino é o espírito universal, do qual nada mais somos do que minúsculas rodagens. Mas também somos espíritos. Livre-arbítrio absoluto? Não. Livre-arbítrio relativo. A nossa liberdade é, sem contradição, muito menos extensa do que parece aos espíritos superficiais. A marcha cósmica do universo conduz-nos. Vivemos sob a influência do estado astronômico e meteorológico, do calor, do frio, do clima, da eletricidade, da luz, do meio que nos cercam, das heranças ancestrais, da nossa instrução, do nosso temperamento, da nossa saúde, da potência da nossa vontade, etc. A nossa liberdade é comparável à de um passageiro do navio que o leva da Europa para a América. A sua viagem é antecipadamente traçada. A sua liberdade não vai além da morada do navio. Pode passear sobre o tombadilho, conversar, ler, fumar, dormir, jogar, etc., mas não pode sair da sua casa móvel. O esboço de nossa existência é traçado de antemão, como o movimento dos órgãos de qualquer máquina, e temos um papel a desempenhar, com um certo jogo individual. Essa liberdade condicionada é, certamente, muito estreita, mas ainda assim existe. Suponhamos que jantais em casa de um amigo. Oferecem-vos certos pratos, preferireis vinho branco ou vinho tinto, borgonha ou bordeaux, cerveja ou água pura e sabeis perfeitamente que podeis escolher à vontade, tomando em linha de conta o vosso estômago e servindo-vos de vossa razão. Se observarmos com cuidado, num momento qualquer, os nossos menores atos, verificamos que a nossa liberdade é em extremo limitada, que aquilo que resolvemos fazer de manhã, ao acordar, vai ser dificultado por mil causas, mas que entretanto a nossa intenção principal se realizará mais ou menos e que a nossa escolha atuará. O que se dá em grande, dá-se igualmente em pequeno, os nossos atos mais importantes são determinados conjuntamente pelas circunstâncias e pela nossa vontade. Pode-se admitir a vista premonitória do futuro sem por isso comprometer o princípio do livre-arbítrio e da responsabilidade humana. O presente nunca se detém, continua-se constantemente pelo futuro.
Ocorre sempre qualquer coisa, nem por isso é fatal, visto a vontade humana tomar parte no encadeamento dos fatos e essa vontade gozar de uma liberdade relativa, o que ela resolve torna-se real, mas poderia não resolver nada, o futuro é a continuação do passado e não há diferença essencial entre a vista de um e de outro. Esse fato não impede absolutamente admitir que a vontade humana seja uma das causas de ação nos acontecimentos. Poderia suceder outra coisa diversa da que sucede esta outra coisa que veríamos nas premonições. O que acontece é o produto do encadeamento das causas, seja uma força vingativa que manda fuzilar ou guilhotinar os seus adversários, como se viu em 1793 e 1871, em Paris, e como se tem visto um pouco em toda parte, em nosso lindo planeta, seja ação de um filantropo que intervém no meio de uma revolução para dirigir a sua marcha, ou pôr termo aos seus excessos. O que sucede não impede a existência do bom e do mal, do tirano e da vítima, do justo e do injusto, do brutal e do ponderado, do inteligente e do idiota, do carnívoro e do pacifista, dos exploradores e dos explorados, dos ladrões e dos roubados. Perceber, por processo qualquer, o que deve acontecer pela sucessão dos efeitos e das causas é coisa que se pode conciliar com a existência de todas as causas atuantes, mesmo a liberdade. O futuro não é mais misterioso do que o passado. Se calcula hoje que o movimento da Lua em torno da Terra e o movimento da Terra em torno do Sol conduzirão o nosso globo e o seu satélite em linha reta, Sol-Lua-Terra, com a França na passagem da sombra da Lua, em 11 de agosto de 1999, às 10h30 da manhã, e que um eclipse total do Sol será observado ao norte de Paris durante 2 minutos, não haverá mais mistério nessa predição do que no cálculo retrospectivo do eclipse total do Sol que passou sobre Perpignan, em 8 de julho de 1842. Quando se deu esse eclipse de 1842, que se tornou célebre pelas observações de Arago, na sua cidade natal, tinha eu 4 meses e 11 dias, quando se der o de 11 de agosto de 1999, terei morrido há muito tempo, o que não tem a mínima importância, o que é o futuro hoje para mim, para vós, para os vivos atuais. Será para outros o presente e tornar-se-á depois o passado. Há de objetar-se que a assimilação dos fatos astronômicos aos acontecimentos humanos não é integral, visto não existir nenhuma liberdade nos movimentos dos astros e ser aí absoluto fatalismo. Mas pode-se responder que se o livre-arbítrio é uma das causas atuantes, nem por isso deixam de produzir-se os seus efeitos. Que tudo o que acontece seja o resultado necessário das causas em ação, não há dúvida, mesmo os crimes mais abjetos, mesmo o incêndio de Roma, o martírio dos cristãos por Nero, a violação da Bélgica pelos alemães, o assassínio dos cidadãos, o incêndio de Lovaina, o bombardeio da Catedral de Reims e os morticínios vergonhosos da última guerra germânica. Mas cada ator faz parte das causas operosas e é parcialmente responsável. Os acontecimentos são uma série mecânica, mesmo a condenação de Joana d'Arc à fogueira pelo bispo Cauchon, sob acusação de feitiçaria, e a sua canonização, depois, por outros bispos, mesmo o químico Lavoisier, o astrônomo Bailly, o filósofo Condorcet, o poeta André Scherer, vítimas de ferozes e obcecados revolucionários. Tudo isso é motivado por causas determinantes, mas não é fatal e poderia ter sido diferente o curso dos acontecimentos. Daí a conclusão de que não existem as responsabilidades a um abismo. O imperador da Alemanha, desencadeando a guerra de 1914 e causando a morte de 12 milhões de seres humanos, não se parece com S. Vicente de Paulo, nem um nem outro são autômatos, escravos do fatalismo. Suprimir a liberdade seria suprimir toda a responsabilidade, todo o valor moral, e igualar o mal ao bom, ao que se opõe a nossa certeza íntima. Nesse caso deveríamos renunciar aos nossos pensamentos mais claros e evidentes. Cada um de nós tem diante de si a sua sorte desconhecida, mas produzir-se-ão todos os acontecimentos, apesar do livre-arbítrio mais ou menos desenvolvido de cada indivíduo, e mesmo por causa desse livre-arbítrio. Na vida humana todos os homens atuam, em diversos graus, e disso resultam as consequências.
Há loucos e ajuizados, talvez haja mesmo mais doidos do que gente de juízo, certamente, a razão não domina, sobretudo na direção dos estados. Apesar de termos diante de nós a nossa sorte desconhecida, cada um de nós faz o seu destino, atuamos segundo as nossas faculdades, as nossas possibilidades, a nossa roda, a nossa hereditariedade, a nossa instrução, o nosso juízo, o nosso espírito, o nosso coração, e sabendo muito bem, aliás, que gozamos de uma liberdade relativa e que podemos tomar resoluções. Somos os autores da nossa sorte. Por mais que fizermos, a hora de nossa morte já está marcada. Por quê? Porque os acontecimentos seguir-nos-ão, incluindo os nossos caprichos, as nossas sugestões, as nossas fraquezas, as nossas imprudências, os nossos erros, e também tudo o que ocorrer em torno de nós. Procedemos naturalmente segundo as nossas possibilidades e nossas mentalidades. Não se fará mentir um homem leal, não se tornará um avarento ingeneroso. A ação de cada um, limitada às suas faculdades, não deixa de existir e há casos em que semanas e meses de reflexão são necessários para tomar uma decisão. Todavia os atos encadeiam